Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Começa agora mais um momento de gratidão, 30 minutos. Seja fiel a essa palavra até o fim, do começo ao fim. Deus te trará entendimento. Amém? O tema da mensagem de hoje é: Deus não criou robôs. Pastor, Deus não criou robôs? Não. O que é que Deus vai nos ensinar hoje? Fique até o fim deste vídeo, amém? Não se esqueça, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, dê também o seu like. Não se esqueça desse detalhe, é importante. Amados, por que Deus me deu esta mensagem? Deus me deu esta mensagem porque o meu cunhado me fez uma pergunta. Meu cunhado Vinícius, Deus abençoe a vida do Vinícius. Ele me fez uma pergunta. Ele disse: Ô Douglas, por que se Deus é onisciente, a palavra onisciente significa conhecer todas as coisas, conhecer todos os tempos. A palavra do Senhor nos diz que no Salmo 139, no versículo de número 4, que antes que a gente abra a boca, Deus já sabe o que vai sair dela. Então Deus é onisciente, Ele sabe tudo, todas as coisas, conhece todos os tempos. Deus é maravilhoso. Aí ele falou para mim isso: se Deus conhece tudo e todas as coisas, por que Deus permitiu que o diabo estivesse no jardim do Éden? Deus não sabia que ele ia criar toda essa confusão, essa bagunça toda aí? Por que Deus já não o eliminou? Acabou com tudo, já deixou, zerou. Do tipo, ó, Satanás, aqui para você sem chance. Por que Deus já não, conhecendo o futuro e sabendo que ele ia fazer todas essas desgraças, por que Deus já não o paralisou, eliminou, já destruiu? Eu falei: rapaz, mas é interessante essa pergunta aí. Ele falou: essa minha dúvida deve ser a dúvida de muita gente. Aí então Deus me deu este tema: Deus não criou robôs. Você já vai entender. Vamos então para a palavra de Deus? A resposta que eu dei para o meu cunhado é a resposta que eu vou passar para você. Por que Deus permitiu o diabo lá no jardim? Por que Deus já não o destruiu antes? Por que Deus já não o eliminou? Vou te responder, vamos lá? Gênesis capítulo de número 3. Veja comigo aí. Versículo de número 1 diz assim: ora, a serpente era a mais astuta de todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ele faz uma pergunta, quer dizer, na verdade ele distorceu a palavra, porque na verdade Deus não fez uma pergunta. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Olha só o que disse a serpente. Pastor, aqui fica claro que esta serpente estava sendo manipulada pelo diabo. Vou te provar agora, calma. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Quer dizer, estava induzindo Eva a pecar, dizendo que Deus havia mentido. Ou seja, quando aquela serpente disse: certamente não morrereis, estava querendo dizer que Deus não estava falando a verdade. Então estava sendo manipulado, sim, pelo diabo. Vamos ver então, eu te provo isso. Está em Apocalipse, capítulo de número 20.
versículo de número 2. Vamos ver então o que diz aqui em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 2, que diz assim: ele prendeu o dragão, a antiga serpente. Viu aqui? A antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Amém? Pastor, por que Deus não destruiu o inimigo? Vou começar a te explicar agora. Aí você vai entender o porquê do tema da mensagem: Deus não criou robôs. Vamos ver então o porquê que Deus já não o destruiu logo de início, para que não acontecesse tudo que acontece até os dias de hoje. Porque Deus, certamente, ele tinha conhecimento disso. Deus é onisciente. Mas existe um motivo, meu amado, para que Deus não o destruísse. Quero começar a te ensinar agora. Ó. Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 9, diz assim: e foi precipitado o dragão, o grande dragão, de novo dizendo, a antiga serpente, se referindo ao que aconteceu com Adão, aliás, entre Eva e aquela serpente. Então está se referindo aqui, ó. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, e que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui começa então a explicação. Meus amados, vamos lá. O que foi que aquele anjo de luz, antes ele era um anjo de luz. O nome Lúcifer não está na Bíblia. O nome Lúcifer não está na Bíblia. Isso daí é um outro ensinamento que eu tenho que passar para vocês sobre a palavra, sobre o nome Lúcifer. Ele era um anjo de luz, segundo o que está escrito em Ezequiel 28, um querubim ungido. Então, ele estava ali na posição de líder no céu. O que foi que ele falou para 1/3 dos anjos dos céus? Explica para mim. Você já vai entender por que Deus não destruiu ele. Já há muitos e muitos anos, ou logo em seguida. Por que Deus já não destruiu de uma vez? Você vai entender. Explica para mim o que foi que este anjo de luz disse a 1/3 dos anjos dos céus que desceram com ele. Porque aqui está escrito, ó. E ele foi precipitado na terra, versículo de número 9. E os seus anjos foram lançados com ele. 1/3 dos anjos dos céus é muito anjo, irmão. É muito anjo. Vocês percebam que aonde a gente vai, aonde nós formos no planeta Terra, tem demônio. Esses anjos que foram precipitados, juntos com este anjo de luz, que esse querubim ungido, que é chamado de Satanás hoje, eles estão espalhados em toda a terra. Em toda a terra. Mas essa não é a questão. O que eu quero que você entenda é o seguinte. O que foi? Como que ele conseguiu ludibriar? Como que ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos dos céus? E foram estes que vieram com ele. Pastor, foi 1/3 dos anjos que vieram com ele? Sim. Apocalipse 12, versículo de número 4. E a sua cauda levou após si 1/3 das estrelas dos céus e lançou-as sobre a terra.
Vamos lá. Eu não sei, a Bíblia não diz o que foi que o inimigo disse. A Bíblia não fala o que é que ele disse, como que ele conseguiu ludibriar uma terça parte dos anjos dos céus. O que eu tenho certeza é que o que ele falou deve ter sido algo muito, como eu posso dizer, algo muito forte. Havia uma certa sustentabilidade, porque o que ele falou trouxe realmente uma dúvida lá e conseguiu convencer alguns. Por isso que eu digo para você, eu digo lá na igreja também, toma cuidado, não podemos brincar, porque o inimigo sabe muito bem como enganar as pessoas. Ele é mestre em enganar. Outro motivo. Na verdade, nós vamos entender agora. Analisa comigo. Primeiramente, o que foi que ele disse? Não se sabe, a Bíblia não diz. A Bíblia não explica o que foi que ele falou para conseguir convencer todos esses anjos. O que eu entendo é que deve ter ficado um ponto de interrogação lá em cima. Ô irmão, esse é o meu entendimento, tá? Eu vou agora para o segundo ensinamento aqui, ó. Deus não poderia destruí-lo naquele momento. Deus não poderia destruí-lo. Por quê? Eu vou te dar um exemplo aqui agora. Vamos lá. Quem já ouviu falar de queima de arquivo? Você já ouviu falar de queima de arquivo? Irmãos, eu entendo que Deus não destruiu porque Deus precisava provar algo. Tema da mensagem de hoje. Ele, Deus, não criou robôs. Ele criou seres com capacidade de pensamento, de intelecto. Ele criou seres com capacidade de livre-arbítrio. Então, se Deus logo já não destruiu o inimigo, é porque ele tinha que provar algo. Também lá em cima nos céus. Este é o meu entendimento. Você tem total e livre arbítrio para pensar de outra forma. Mas analisando as Escrituras, pedindo ao Espírito Santo entendimento, o Espírito Santo me trouxe este entendimento. Eu entendo dessa forma. Essa é a minha forma de interpretar. Ficou-se lá em cima para os anjos que ficaram. Para os anjos que ficaram, eu acredito que deve ter ficado um ponto de interrogação. Rapaz. Então Deus, não só nos céus, mas como também na terra, precisava provar. Vamos lá. Provar o quê, pastor? Provar quem é que estava errado. Quem já ouviu falar de queima de arquivo? Fulano aí sabe demais. Fulano aí sabe demais. O negócio é... vamos eliminar ele. Se Deus, logo em seguida daquilo que o inimigo disse, que trouxe essa confusão todinha lá no céu, conseguiu colocar essa dúvida nessa uma terça parte dos anjos que desceram com Satanás, agora Satanás, ou seja, ele perde a sua posição de glória e ele é descaracterizado em anjo das trevas. Quer dizer, então houve-se uma dúvida, um ponto de interrogação, acredito eu.
E se Deus logo em seguida destrói, elimina o inimigo, essa dúvida estaria até hoje. Porque, peraí, porque talvez, eu não estou dizendo que seria assim, mas talvez os anjos iam dizer, tá vendo? Por que ele já foi logo destruindo? Por que ele já foi eliminando? Teria, porventura, alguma razão no que ele disse? Porque Deus já foi logo destruindo? Deus disse, vai ficar vivo. Vai ficar descaracterizado, vai ser um anjo das trevas, mas vai permanecer de pé, Satanás. Pelo menos por enquanto. Para que todos vejam quem é verdadeiramente o malicioso, quem verdadeiramente é o errado da história. Deixa eu falar algo para você. Deus nunca vai querer destruir o teu inimigo. Deus, ele vai querer fazer com que você se coloque de pé. Ele vai deixar o teu inimigo de pé, vivo. Sabe para quê? Para que ele possa provar que ele, Deus, é contigo. E quem é verdadeiramente aquele que está errado na história. Por isso eu te digo, fica em paz. Se alguém que me ouve agora está sendo atacado por demônios, ou então, quando eu falo eu estou falando no sentido, uma analogia. Se tem pessoas atacando você, sua vida, se você tem inimigos que lutam contra você, permaneça fazendo o certo. Porque Deus, está escrito em Lucas capítulo de número 6, versículo de número 44, está escrito, a árvore se conhece pelos seus frutos. Entendeu agora por que Deus não destruiu? Deus tinha consciência de que o que ele disse para aquela 1/3 dos anjos dos céus não era verdade, mas ele disse, eu preciso provar para que todos estes que ficaram comigo vejam que verdadeiramente o errado não sou eu. Por quê, pastor? Porque ele estava lidando com seres que tinham capacidade de pensar, seres que tinham livre-arbítrio. Então ele precisava, eu entendo que Deus precisava deixar o inimigo de pé, para que ele se mostrasse, para que ele pudesse mostrar os frutos podres da sua essência. Porque o inimigo só tem podridão. Na essência de Satanás, só é engano. Entendeu agora? Queima de arquivo, ó, fulano aí sabe demais. Deixa eu já destruir ele. Essa seria a impressão que Deus deixaria. Mas como Deus não tem nada a esconder, como Deus é lindo, limpo, santo, maravilhoso, eterno. Ah, irmão, eu podia ficar falando aqui muito tempo, porque ele é extraordinário, nosso Deus. Então ele disse, vou deixá-lo de pé. Vou deixá-lo de pé. Para que ele consiga provar que eu, Deus, não estava errado. Ah, pastor, então quer dizer que Deus ia provar para o céu, ia provar também na terra que o errado é o inimigo? Exatamente. Por isso ele permitiu o inimigo lá no jardim. Por isso. Para quê, pastor? Para que o homem pudesse também ter o poder de decisão. Pastor, Deus
permitiu o inimigo no jardim para provar o poder de decisão dos homens na terra? Sim. Eu acredito que, primeiramente, para que ficasse provado que o inimigo é o que continuaria com os seus frutos de destruição, de malícia, de engano. Primeiro motivo é esse. Segundo, para que ele pudesse provar também na terra que ele não criou robô. Ele não criou robôs. Pastor, entendi. O senhor está querendo dizer que tanto no céu como na terra, Deus deu livre arbítrio. Foi por isso que o inimigo se tornou o que ele é? Exatamente. E Deus permitiu que na terra ele continuasse de pé, para que ele desse o ensinamento aos homens, de que os homens também têm livre arbítrio. Deus permitiu. Eu falei para o meu cunhado, Deus permitiu o diabo no jardim, mas Deus deu livre arbítrio, poder de decisão, de escolha para Adão e para Eva. Vocês decidem se querem cair na lábia deste demônio ou não. Cada qual terá que colher aquilo que plantar. Cada qual terá que se responsabilizar por suas próprias atitudes. Eu tenho alguns versículos que eu poderia estar passando para você sobre poder de decisão. A Bíblia nos diz, eu vou falar alguns para você aqui, ó. A Bíblia nos diz sobre alguns versículos que falam sobre poder de decisão. Você quer ver? Vou passar para você agora. Olha só que coisa tremenda que o Senhor Jesus nos ensina. Salmos 119, versículo de número 30 diz assim: escolhi o caminho da felicidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Tema da mensagem de hoje. Deus não criou robôs. Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo de número 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os vossos filhos vivam. Agora vamos entrar na história de Adão e Eva. Vamos ver agora. Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Deus deu livre-arbítrio. Deus avisou antes. Deus mostrou, falou, ó, filhos, eu quero que vocês obedeçam, porque aquele que me obedecer terá vida. Eles tinham o poder de decisão. Lá em cima no céu, um já tinha errado. Então Deus falou, aqui na terra não errem, permaneçam firmes. Quero ler só mais um versículo. Só mais um. Gênesis 3:6 diz assim: quando a mulher viu a árvore que parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, quer dizer, ela usou do poder de livre-arbítrio para tomar o fruto. Ela quis o fruto para ela, comeu e deu também ao seu marido.
Vocês entenderam agora o porquê do tema Deus não criou robôs? Meus amados, para terminar esta mensagem, um robô, ele é manipulado, controlado. Imagine Deus com um controlezinho na mão, dizendo, eu não sei como é o seu nome, você que me assiste agora, mas vamos supor, Rafael, vamos lá. Rafael, aí você. Pois não, senhor. Ó, robozinho. Vai até a minha casa hoje, Rafael. Aí você. Sim, senhor. Hoje eu tô indo na sua casa, senhor. Rafael. Não use droga, Rafael. Aí você. Tá bom, senhor. Eu não vou usar droga. Ô, irmão. Explica pra mim. Aonde Deus seria glorificado nisso? Se Deus tivesse criado robôs, se Deus tivesse criado você para te manipular, no que seria? No que Deus seria glorificado nisso? Em nada. Você sabe qual é a glória de servir a Deus? Você sabe onde está a glória de servir a Deus? No direito de decidir. Está exatamente no direito que Ele me deu de decidir, de tomar as minhas decisões. Eu decidi amá-lo, eu decidi respeitá-lo, eu decidi. Quem decidiu foi eu. Nisto está a glória de Deus, em criar seres que por livre e espontânea vontade decidiram adorá-lo, glorificá-lo, obedecer a tua palavra, exaltar o seu santo nome por livre e espontânea vontade, dizer não para o diabo, oh glória, livres do pecado. Você está entendendo agora? Para Deus não interessa criar robôs. Ele criou eu e você. E você foi criado para louvor da glória de Deus. Use o seu poder de decisão, de livre arbítrio. Aproveite esta oportunidade e prove também dos seus benefícios. Aproveite esta oportunidade que Deus te dá. Quem decide é você. Receba Jesus como teu único, suficiente e eterno Salvador. E prove dos benefícios que são inimagináveis. A mente humana não consegue imaginar os benefícios. Que Deus abençoe tua vida. Deus não criou robôs. Você não é um robô. Não seja manipulado pelo diabo. Deus te deu livre arbítrio. Não seja escravo do diabo. Quem decide é você. Não é o diabo por você. É você que decide. Ou a bênção ou a maldição. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, eu te glorifico, Senhor. Te exalto. O inimigo, Senhor Deus, viu que ele usou o livre-arbítrio para tentar, meu Deus, ludibriar e conseguiu ludibriar a muitos, enganar a muitos. Ele usou o livre-arbítrio para tentar ser igual ao Senhor. Ele disse em seu coração, serei semelhante ao Altíssimo. Teve que descer. Ele quis o poder para ele, Senhor. E aí ele desceu na terra e ele decidiu que o homem também gostaria de ter poder. Então ele incentivou, enganou Eva, dizendo, você será igual a Deus. Ele não quer que você coma daquele fruto, porque se comer, você será igual a Deus. Então ele jogou o mesmo sentimento que um dia ele teve, porque ele sabia que do mesmo jeito que ele foi prejudicado por causa disso, o homem também seria. Deus, Eva caiu, mas este que me escuta agora não vai cair. Ele não é, ó Deus, robô de ninguém. O Senhor não criou robôs.
O Senhor criou seres livres, com livre poder de decisão. Que esta pessoa que me escute agora decida pela vida. Quem decide é você. E quem colhe os frutos do que decidiu também será você. Deus Todo-Poderoso, eu determino que aquele que beber tenha a sua mente liberta de qualquer influência do inimigo e que ela mesma possa decidir: eu decido, eu quero Jesus. Se olhar também para este vídeo e decidir não quero Jesus, é você com ele, não tem nada a ver com isso. Ah, pastor, você vai falar isso também? Vou. Se alguém estiver escutando esse vídeo e disser: eu decido continuar servindo a mim mesmo, ao diabo, sei lá, aí é com a pessoa. Vou fazer o quê, né? Quem decide é você. Pastor, você falou pesado agora. Infelizmente, tem pessoas que não querem nada com Deus. Mas, infelizmente, de uma coisa elas não vão poder fugir. As consequências virão. Amém? Que Deus te abençoe. Tome comigo um pouco desta água que você consagrou aí. Em nome de Jesus. Compartilhe este vídeo. Me ajude a ensinar que as pessoas não são robôs. Deus quer que ela decida a vida ou a morte. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.